Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos de volta com o Ronda Entrevista para conversar nessa oportunidade com o casal, a Cristina Vieira e o Marcos Coutro Sobrinho. Nós vamos voltar no tempo, no dia 26 de abril de 2021, quando esta senhora, a Cristina, era levada para um hospital em São Paulo com um quadro gravíssimo provocado pela Covid-19. Um esforço muito grande do esposo da Cristina, o Marcos, que encontrou apoiadores, mas principalmente o apoio do Pai Celestial e do Cristo de Deus para que pudesse iniciar ali uma verdadeira saga, uma luta para salvar a vida da sua esposa, a mãe dos seus filhos. Um ano depois, graças a Deus, Cristina está aqui, inclusive dando testemunho deste que é considerado por aqueles que conhecem muito bem o caso, um verdadeiro milagre, uma grande obra de Deus na vida dessa família, na vida desta senhora. E naquela oportunidade, nós, na Rádio Pindorama, JFM, no Jornal Ronda da Cidade, abrimos espaço para os apelos do amigo Marcos, do esposo, para pedir ajuda da população, a fim de que pudesse levantar recursos para custear o tratamento de saúde. Um ano se passou. Cristina, naquela época, você se lembra do que até chegar ao ponto em que você internou por causa da Covid? Seja bem-vinda. Oi, Mauro. O que eu me lembro foi quando eu fiz o teste, do nariz, deu positivo, e procurei o médico, e o médico me encaminhou para o UPA para bater um raio-x. E dali ele pediu que se eu voltasse 5 horas no posto, ele estaria lá ainda. Mas a gente chegou lá, ele não estava, voltemos para o UPA. E quando eu cheguei no UPA, já fiquei o doutor me encaminhou para dentro, já me colocaram no oxigênio, que a minha faturação estava caindo muito. E dali eu fui... E depois me levaram para o hospital, me colocaram na ambulância e me levaram para o hospital. E como estava muita gente chegando, eu pedia para as meninas para ligar para o meu esposo, para minhas filhas, e eu ainda fiquei no quarto. Dali do quarto, eu posei, e eu ia no banheiro segurando aqueles tubos, aquelas coisas. Aí os meninos veio e falaram assim, você vai ter que ir para outra ala. Eu falei assim, mas eu não vou para a ala vermelha. Não, mas a senhora tem que ir. E eu falei, tá bom. Daí eu fui, tudo, cheguei lá, eu insistia muito para as meninas que estavam naquela ala lá, para ligar para o Marco, para falar onde que eu estava, o que estava acontecendo comigo. E dali eu senti que eu já fiquei entubada ali, porque me viraram de bruço e eu não vi mais nada, E eu acordei em São Paulo, depois de 45 dias, que eu acordei e eu vi que tá muito vidro em volta de mim, E aonde foi eu acordei, e daí já depois foram tirando aquelas coisas e me levaram para o quarto. Cristina, nesse período que você desligou, você ficou desligada, não tem nada na memória realmente nesse período, nenhum tipo de sonho, nada, simplesmente você deixou de existir naquele período? Sim, eu deixei de existir, porque eu não me lembro de nada. Daí, depois que eu fui para o quarto lá em São Paulo, o Marco falava comigo, mas eu escutava, Eu só não tinha os movimentos, mas eu escutava o que ele falava comigo. Mas antes de eu acordar, eu tive um sonho, Deus, me tirando numa área assim, um fogo muito alto, e Deus pediu para mim voltar e dar o meu testemunho. E eu estou fazendo isso nas igrejas, estou dando esse testemunho, Porque ele cuidou de mim o tempo todo. E antes de eu entrar no UPA aqui em Cidrolândia, eu me peguei muito com Deus, falei para Deus cuidar de mim, Aquele tempo que eu estaria ali, eu não sabia o que ia acontecer comigo. E eu pedia para ele olhar por mim e cuidar de mim, E daí em São Paulo, eu tive esse sonho com ele, com Deus, e Deus pediu para dar o testemunho. E a gente está dando o que a gente tem que honrar a Deus, E eu venho agradecer também as orações, eu tive muita oração de todas as igrejas, não só da IES e do pastor Adilson, da pastora Mariana, que são nossos pastores.
Eu agradeço muito eles que levantaram o clamor, e as outras igrejas, a Igreja Católica, né? Os padres. E hoje eu agradeço tudo, os doutores, os enfermeiros, né, que cuidaram muito bem. Como aqui, como lá, né? Cuidaram muito. Então, e Deus também. Em primeiro lugar, a Deus e a atitude do meu esposo que me tirou daqui. É isso. Tá certo. Marcos, bem-vindo mais uma vez aqui, meu amigo. Marcos, esse relato da Cristina, ele é muito emocionante, ele é forte, né? Deus esteve com ela e disse a ela, né? Agora vá lá, volte e dê seu testemunho. Mas eu me lembro que você, o tempo inteiro, enquanto a sua esposa estava em estado crítico, você conversando comigo, você demonstrava uma fé inabalável, né? De que a sua esposa voltaria, contrariando prognósticos diversos da própria medicina, porque teve pessoas que foram a óbito até num estado menos grave que a Cristina estava, e hoje está aqui, a sua esposa, um ano depois que ela foi a São Paulo, recuperada, inclusive dando testemunho, você tendo de volta a sua esposa, a dona de casa, a companheira, a amiga, a mãe dos seus filhos. Marcos, passou rápido um ano, um filme passa na cabeça, eu sei que você se emociona muito, mas valeu a pena acreditar em Deus e na grandeza de Deus nesse caso. Olá, Mauro, ouvintes e os que estão assistindo o Honda, a JFM. Mauro, na verdade, passa um filme mesmo, mas hoje passa um filme bom, porque o caso da Cristina que ela falou, que ela só viu aqui, até quando ela chegou no hospital e foi entubada, porque o caso dela, do milagre, o milagre aconteceu desde Cidolândia, desde a hora que ela saiu do hospital aqui. Porque foi o mover de Deus, igual a gente pregou nas igrejas, porque o médico deu 2 dias de vida para ela. E vou resumir assim, mais ou menos, porque é muito longo. Ele deu 2 dias de vida para ela. E aí, tipo assim, um amigo nosso ligou para mim e falou assim, fiquei sabendo da sua esposa, que ela está num estado gravíssimo e tal, e se você quiser eu consigo uma vaga, vou tentar uma vaga em São Paulo. Aí, como de fato, ele tentou. A primeira vez que ele conseguiu a vaga, aí a gente correu atrás da documentação, tudo. Aí a médica aqui no hospital falou, mas você vai levar ela do quê? Eu falei, vou levar de ambulância, que é o que eu poderia no momento, né, que estava disponível. Ela falou assim, mas se você levar de ambulância, ela não chega viva, ela não aguenta chegar. Aí eu falei para a doutora, mas eu vou tentar. Entre ela morrer e eu tentar salvar ela, eu vou fazer. Aí ela pediu para assinar um documento, a gente reconheceu firma, tudo, porque se eu tiro do hospital, a responsabilidade é minha. Eu assumi. Quando eu saí na porta do hospital, a esposa desse amigo nosso que estava vendo a vaga, me ligou que cancelaram a vaga. Porque um médico lá teve que ser entubado. Aí eles têm um protocolo, né, e tal, daí cancelou a vaga. Aí a gente aguardou mais um dia, no terceiro dia, abriu a vaga de novo para ela. Aí conseguiram a vaga, e a vaga lá, eles não podem segurar a vaga, tipo, de um dia para o outro, tem que ser no ato. Aí a gente correu atrás para ver, daí levei lá, ele falou assim, olha, só que para segurar a vaga lá, o valor é X, é muito alto o valor. E eu não tinha condições de fazer isso. A gente conseguiu, assim, correndo e com tudo, a metade desse valor. Aí eu estava na loja e falei para minha secretária, eu vou correr atrás, eu vou sair nessas fazendas, pedir ajuda para os comerciantes, para os amigos. Né? Quando eu saí na porta da loja, um agropecuarista, que é muito conhecido, amigo nosso, ele ia chegando na porta, eu saindo, ele chegando. Aí ele me procurou, ele falou, queria fazer um orçamento, eu falei, eu não posso atender, que eu estou com pressa. Daí ele pediu, né, por quê, o que está acontecendo, daí eu comentei da minha esposa, aí falei o valor, aí ele pegou e fez o cheque, e me pagou a vaga lá, em São Paulo, o restante. E aí, entreguei para esse amigo nosso que estava vendo a vaga, aí quando cheguei, que eu ia sair da empresa dele, e ele falou assim para mim, Marco, não é preciso do avião, porque de ambulância ela não aguenta chegar, a médica falou. Quando eu saí no portão da loja dele, da firma dele, ia sair na porta, a menina que estava lá pediu, disse que ele estava me chamando de volta. Eu voltei lá, o filho desse senhor, desse agropecuarista,
Aí ligou para ele e falou que era para passar o Pix, que ele ia pagar o avião. Ele pagou a passagem do avião, aí a gente foi, chegou em São Paulo. Quando chegou em São Paulo, lá meia-noite, que ela estava internada lá, que ela não aguentava mais um dia aqui. Porque aqui, o estado que estava a Covid aqui, o médico aqui que mandou ela para São Paulo, o Dr. Rafael, ele estava tentando vaga em hospital fazia 12 dias, e não tinha vaga no estado. Que às vezes a pessoa fala assim, mas por que levar para São Paulo? Porque não tinha vaga no estado aqui. E São Paulo também estava lotado, porque o começo da Covid não tinha remédio, não tinha vacina, ninguém conhecia esse vírus, né? E aí, quando chegou no hospital lá também, aí a doutora recebeu ela, olhou tudo, o boletim, falou, ela está quase em estado de óbito. O estado dela é muito grave. O senhor vai para casa, o senhor vai rezar, orar, porque o caso dela é só um milagre. A médica falou. Eu falei, doutora, ela veio comigo. E ela vai voltar comigo, em nome de Jesus. Ela falou, amém. Aí entrou para dentro. Quando eu saí na porta do hospital, eu não tinha onde ficar em São Paulo. Aí meu celular tocou, fui atender, era um sobrinho meu que é médico, que estava em São Paulo. Aí ele perguntou onde que eu estava, né? Daí eu falei, eu estou aqui no Oswaldo Cruz. Ele falou, não, o senhor aguarda aí que eu vou buscar o senhor. Em 10 minutos ele estava lá, em São Paulo. Quando eu olhei na esquina, ele chegando a pé. Eu falei, como é que você veio rápido? Ele falou, não, tio, eu moro aqui, eu moro 3 quarteirão daqui. Então, assim, por que eu estou comentando isso? Para você ver o agir de Deus. A primeira vaga foi cancelada, porque se ela fosse de ambulância, morria. E o propósito dela não era. Deus queria, como nós também queria ela viva. Então, assim, tudo foi acontecendo. O cara chegar na porta, conseguiu o avião, conseguiu onde ficar. Teve uma médica lá que fez uma cirurgia nela também, que ajudou. A gente não tinha condições de fazer, cirurgia ficar mais de 50 mil reais, que é uma cirurgia plástica nesse cara. A médica fez a cirurgia, eu falei que não tinha condições de pagar. A médica chegou no quarto à tarde, foi lá, e aí olhou, trouxe os curativos para ela, tudo, doou os curativos, e aí falou, a cirurgia dela não vou cobrar nada. Porque todo mês eu faço uma doação para uma entidade beneficente aqui no estado. Mas esse mês a minha doação vai ser para ela. E aí deu tudo os curativos para ela, tudo. E a única coisa que ela pediu foi para que eu orasse pela vida dela e da sogra dela, né, e da família dela. Então, assim, Deus estava presente o tempo todo, como você falou. A gente sempre colocou na presença de Deus, sempre orando. E a gente via as igrejas, que nem a Cristina falou, todas as igrejas orando, clamando, vocês na rádio fazendo apelo, as pessoas ajudando. Teve um senhor também aqui que tem uma empresa aqui, reuniu todos os pecuaristas que planta, lavoura, tudo, comerciante. Eles fizeram, juntaram um valor X para mandar para o hospital. Lógico que não pagou o hospital todo, a gente deve bastante lá ainda, mas pagou assim, tipo 30%, 40% quase do valor do hospital lá. Então, assim, a gente tem uma dívida muito grande com ele, com todas as pessoas que ajudaram, desde aquele que ajudou com um valor não importa, porque o importante é a ação, é a atitude que fez a diferença. Então, assim, e a vida dela teve o tempo inteiro nas mãos de Deus. Marcos, naturalmente que para a família é uma prova viva, né, desse milagre e tudo mais. O que dizer àquelas pessoas, né, que realmente sabem que a Covid ela devastou muitas famílias, né, a vida de muita gente? O que dizer nesse momento diante dessa experiência que vocês passaram, essa relação Deus, o enfrentamento à doença, o posicionamento das pessoas em ter os cuidados, em respeitar o ponto de vista do outro em relação também a essa Covid. Fala um pouquinho para a gente, qual que é a sua opinião hoje diante dessa experiência tão forte que você teve na tua vida? Então, Mauro, essa experiência que a gente passou, hoje até eu estava comentando, a gente estava falando sobre isso. As pessoas brigam por tanta coisa, por tantas coisas, às vezes assim, material, coisa assim, e Deus deu uma prova para a gente que a única coisa que a gente tem e Ele dá de graça é o ar que a gente respira. E essa Covid, ela ataca principalmente o pulmão, que é onde falta o ar, a oxigenação das pessoas, e Deus dá de graça. Então, assim, a gente às vezes
eu estava lá, eu ficava triste de ver amigos, assim, aqui que faleceu pela Covid, pessoas conhecidas, e assim, é uma doença que ceifou a vida de muita gente. Mas o que eu entendo é assim, eu acho que Deus tem um propósito na vida de cada um. Então, quando chega aquela hora, a gente tem que agradecer. Que nem eu falei para ela, se Deus tivesse levado ela, eu estaria agradecendo a Deus. Por quê? Porque eu sei que ela estaria na presença de Deus, que ela ia para o reino. Então, assim, e se Deus trouxe ela de volta, amém. Né? Glória a Deus, porque, assim, a relação que a gente tem, marido e mulher, tantos anos vivendo, eu lutei tanto pela vida dela, briguei, assim, para a gente tentar, obrigado mal dizer, né, para tentar buscar alguma coisa, mas assim, o propósito era de Deus, né, e a gente vê assim, que Deus, Ele tem o cuidado com todas as pessoas, e Deus faz o milagre, Jesus faz o milagre, porque o mesmo Jesus que fez o milagre do cego, que quando Jesus curou um cego, questionaram ele, mas por que o senhor está curando o cego? A família dele pecou, alguém pecou, ou ele pecou? Jesus falou, não, eu estou curando ele, resumindo para a pessoa entender, eu estou curando ele para que se manifeste a minha glória sobre ele. Então, Jesus curou ela, salvou ela, trouxe ela de volta, ressuscitou ela, por quê? Para a gente dar o testemunho, para manifestar a glória de Jesus sobre ela, porque foi Deus que fez isso, o milagre. Marcos, até para a gente concluir em 1 minuto, qual que era o quadro de saúde da Cristina naquele momento em que a médica disse que seria só um milagre de Deus para salvá-la, que ela estava quase entrando em óbito? Então, Maura, o estado dela, ela falou, ela é gravíssima, ela está em estado de óbito. Ela chegou lá com infecção, o rim paralisado, pulmão, trombose na perna, trombose no pulmão, sofreu parada cardíaca. Então, assim, não tinha nem como dizer assim que ela tinha chance. Por isso que ela falou assim, o caso dela é só um milagre. Depois que a Cristina saiu da UTI, que estava no quarto, tudo, a médica reuniu a equipe médica, chegou no quarto e olhou para ela e falou o que para você? Como? Eu sou um milagre de Deus. Ela falou assim, um médico. Então, assim, ele reconheceu. Ele falou assim, Cristina, você é um milagre. Assim como o doutor aqui, doutor Rafael, quando ele mandou um áudio para nós, um vídeo, e falando que ele fica feliz de ter feito parte dessa história, porque ele falou, na verdade, Cristina, você é um milagre. Então, todos os médicos, assim, eles reconheceram que Deus é bom e Deus existe, e Deus está presente o tempo todo, e fez um milagre na vida dela. Obrigado, Marcos. Cristina, eu quero encerrar essa entrevista com você, porque há quem diga o seguinte, né? É o primeiro ano da nova vida, né, da Cristina. O mais importante é que a Cristina de ontem, né, a Cristina mãe, a Cristina esposa, a Cristina amiga está aqui, né, consciente e tudo mais. Já caiu a ficha, Cristina, na tua vida de tudo isso que aconteceu? Porque é difícil, né? É um drama tão forte, né? Foi uma coisa tão intensa que às vezes não cai a ficha da pessoa ainda. Você já parou para pensar em tudo isso, não só nessa grandeza da obra de Deus, mas o que se passou com tudo isso na sua vida? Já, Mauro, né? Já caiu a ficha e eu só agradeço a Deus todo dia e as pessoas, né, que me ajudaram desde o início, né? Eu só tenho a agradecer a cada um, também vocês aqui da rádio, né, que sempre falavam. Então, é o que eu tenho para te dizer. Só agradecer. Naquele momento em que você estava recobrando a consciência, de repente percebendo seu marido, todo mundo aflito, preocupado com a tua saúde, sem que você não estivesse sentindo nada, né? Porque você estava desligada, né? Podemos colocar dessa maneira. Até ali, você só entendeu que seu quadro de saúde era grave porque você estava no hospital, né? Mas você não entendia ainda o que estava acontecendo de verdade. Não entendia. Na verdade, não entendi nada ali. Até o lugar que eu estava, eu percebi que eu estava num lugar diferente. Né? Eu não entendi nada. E aí, depois, conversando com as pessoas, você foi entender a gravidade do quadro. Sim. Até as enfermeiras, né, que apareceu assim, eu vi elas diferentes. Nunca tinha visto, né? Como?
assim, o rosto delas, para mim, não era nenhuma que eu... Porque aqui no hospital a gente conhece as meninas que trabalham, né? E lá não, lá eu vi o rosto delas assim diferente. E eu pensava, eu não estou no lugar, não sei onde que eu estou, né? E eu não falava, eu não tinha voz. Eu perdia a voz. E nem sinal o Marco entendia. Às vezes fazia sinal para ele que eu queria, sentia muito calor, eu queria tirar a coberta. E ele não entendia, né? E às vezes aquelas enfermeiras vinham e entendiam o que eu estava fazendo com a boca, assim, ou às vezes com o pescoço devagarinho, né? Então ela entendia. Cristina, para concluirmos, para a população que está nos assistindo e nos ouvindo, né? O que você deixa de mensagem para as pessoas, para as famílias, diante de tudo isso, dessa sua nova vida, na verdade, essa nova oportunidade que Deus te deu para você dar esse testemunho e viver feliz com a sua família? Olha, Mauro, eu só tenho a agradecer a Deus, em primeiro lugar, né? E essas pessoas também, fiquei muito triste que eu perdi muita gente que eu conhecia, né? Eu fico muito triste pela família, né? E a gente se cuidar, né? Porque esse vírus ainda não acabou, né? A gente tem que tomar cuidado, né? Porque não é fácil, assim, passar, né, pelo que eu passei. E eu acho que cada família que perdeu também um parente, um amigo, né, ainda se sente triste, né, Cláudio? Só Deus e Jesus para consolar a cada um. Só Deus e Jesus para consolar, né? Tá, e portanto, meus amigos, vocês puderam ouvir um pouco da emocionante história da Cristina e que tem muito a participação também do Marcos. Vocês entenderam que a Cristina, ela foi acometida pela Covid-19 por um período de dias, 45 dias, ela simplesmente desligou e aí entrou em ação esse esforço, esse empenho do marido, da família, o apoio de alguns amigos, para que viabilizassem os meios para que ela voltasse. E ela voltou. E é por isso que na introdução eu falei de um milagre, a prova do milagre de Deus e de Jesus na vida dessa família e desse casal. Vocês que acompanharam a entrevista, aproveitem para compartilhar. Haja visto que este é um dos relatos emocionantes na luta da humanidade para sobreviver diante deste vírus terrível, o coronavírus causador da Covid-19. O Ronda Entrevista fica por aqui. Um abraço a todos. cuidado de mim e os médicos. Muito obrigada. O que precisar, a gente tá aqui. Tá bom. Tá?
com Deus, Maria. Deus acompanhe. Deixa eu ver, Maria. Tá bom. Minha linda. Tá bom. Coisa boa, né? Glória a Deus, né?